E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui de novo. Aproveitar para prosear um pouco, conversar um pouco. Estamos naquela horinha de costume que eu digo para vocês sempre. Depois da séstia, né? Tem que cestear depois de almoçar, descansar um pouquinho, porque a pegada não é fácil. Eu mesmo durmo pouco, gente, de noite. Eu, entre outras coisas, eu tenho problema de coluna e a cama me corre rapidinho de um sono mais longo. Eu costumo deitar 10 horas da noite, 10, 10 e meia eu deito. E 4, mais tardar 4 e meia da manhã eu já estou saindo da cama. Além de ter o hábito de levantar cedo, a vida inteira eu sempre fui de levantar cedo, de madrugar, tomar chimarrão de madrugada, a melhor coisa que tem. É um hábito antigo, desde o tempo quando eu era pequeno e meu pai já madrugava para tomar chimarrão. Depois eu trabalhando para fora em fazenda, outro tomava mate de madrugada, eu não tomava, porque o café era cedo e depois a gente saía para o serviço, né? Então, tirar um cochilo depois do almoço acaba que é fundamental, gente, senão a gente não aguenta o tranco. E não, eu só resolvi fazer esse videozinho aqui. Eu me lembrei de uma coisa ontem quando eu fiz o outro vídeo, acho que estava até sentado aqui. Aqui eu estou entre as taquaras e meu galinheiro, não se enganem. Isso aqui é um galinheiro, minhas galinhas são chiques, ó. Tem um galinheiro aí de 9 metros de comprimento. E aí os últimos 3 metros e pouco aí, é umas aberturas de vidro que eu tinha na minha casa na cidade. Tive que trocar porque estava tudo velho, já estava apodrecendo. Aí guardei, disse assim, não, vai ser útil isso um dia para fazer um galinheiro para mim. Dito e feito, quando eu fiz esse galinheiro eu aproveitei essas aberturas. Mas o que eu dizia, eu ontem estava fazendo um vídeo para vocês e acho que estava sentado aqui. Nem me lembro sobre o que a gente conversou ontem. E era esse mesmo horário, entre 2h30 e 3 horas, que eu disse para vocês que a gente tem que tirar esse cochilo aí, depois gastar mais uma meia horinha aí de tempo tomando um chimarrão, para depois pegar no serviço. E aí eu lembrei de uma coisa ontem, mas o assunto era outro, eu deixei. Que muita gente, para nós gaúchos aqui é normal, né? Tomar chimarrão e o sol ali tá... Eu não preciso nem esquentar a água da garrafa térmica. Se eu sentir que a temperatura da garrafa térmica começando a baixar, é só botar a garrafa no sol. Acho que a água aquece de novo. Mas muita gente que vê esse vídeo até fora do estado, aí São Paulo, Rio, Goiás, Mato Grosso, onde esse vídeo chega, as pessoas devem achar uma loucura, tipo. Eu já ouvi isso aí antes de gozação aí. O gaúcho é o único cara que toma água quente para matar a sede. É ou não é? Pior é que é. Mas a coisa funciona, gente. A coisa funciona mesmo. Vocês bebem muito água, muito menos água, sentem menos sede, se antes de começar a trabalhar vocês tomarem um chimarrão. Eu aprendi isso no tempo que trabalhava para fora, no tempo que trabalhava em fazendas como empregado, como peão. Era sagrado que a gente tinha que tomar um chimarrão antes de sair. Porque depois, lá fora, andando a cavalo, água aonde, meu amigo? Esses verões secos que a gente tem, eu não acho a água boa no campo para beber. As sangas, os córregos, os lajeados aí, tá tudo seco. E os açudes, mesmo sendo grandes, muitos deles a água ou tá morna ou tá barrenta, tá suja por causa do gado. Como é que vai beber uma água daquelas? Eu me lembro uma vez, eu era guri ainda, tinha 15 ou 16 anos na época, trabalhando numa fazenda em Maçambará, fronteira oeste. Eu não me lembro se foi, mas eu acho que foi foi o verão de 77, né, dezembro, e janeiro e fevereiro de 78. Que para mim ainda até hoje foi uma das maiores secas que nós tivemos aí. E eu me lembro que um dia nós estávamos camperiando aí numa invernada do meio, invernada da frente, eu não me recordo. E me bateu a sede, cara.
Me bateu a sede, eu tava com sede, sabe? Senti a garganta ressequida. Disse, eu vou ter que beber água. E a primeira sanga que eu achar, eu vou beber água. E dito e feito, consegui achar uma sanga, claro, a gente conhece o campo, sabe mais ou menos onde pode ter água naquela época. Achei uma sanga que nem tava correndo água. A água tava meio que parada, mas eu bebi, tava com sede. Meu cavalo também bebeu. Depois que eu montei, segui mais ou menos sanga acima. E mais adiante ali achei um boi morto atolado ali. Já estava em estado adiantado de decomposição. Já estava bem podre, já comido pelos carcará. Né? Graças a Deus não me deu nada, gente. Né? Mas podia ter dado. Mas é que eu não soube aguentar no osso do peito, talvez por ser um guri novo ainda. Porque com certeza eu tomei alguns mates antes de sair junto com o resto dos companheiros lá. Mas chegou uma hora que a sede bateu. Eu fui lá e tive que beber água. Né? Mas e nós aqui é a mesma coisa, gente. A gente às vezes quando tá fazendo um serviço meio perto do pátio aqui, bateu a sede, o cara para, dá uma pernada ali, vai lá, bebe água. Só que com esse calorão desgraçado aí, com esse solaço aí, tu vem aqui, bebe água, quando tá chegando lá de novo já tá com sede outra vez. E o chimarrão não, o chimarrão parece que te mata a sede. Não porque é erva, sei lá, o que tu pode imaginar, alguma propriedade que a erva tenha. Não, não é isso aí. É claro que é uma coisa que eu não sabia, eu fui aprender há uns anos atrás aí. Que aqui no norte, eu junto com outros produtores rurais, a gente faz parte de um grupo chamado Juntos para Competir, do Sebrae. E eu me lembro que lá por 2010, 2011, eu fiz um curso, esse via Senar, mas foi o Sebrae que trouxe para nós, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Fizemos um curso, veio um professor muito bom de Pelotas, professor Walter Ney. Ah, é um veterinário que conhece tudo e mais um pouco. E ele nos dizia uma coisa interessante, que ele perguntou para nós, indagou, quando vocês vão botar um bebedouro na mangueira, por exemplo, vocês não têm a preocupação, né, de achar um lugar com sombra para botar aquele bebedouro, porque senão a água quente o gado não vai beber, os cavalos não vão beber. E aí a gente concordou que sim, que é difícil achar um lugar onde tenha sombra. E aí ele nos disse, vocês não precisam ter essa preocupação. Vocês já prestaram atenção numa coisa, e a mesma coisa eu pergunto para vocês agora, quem é gaúcho e gosta de dar uma camperiada de vez em quando. Se a gente está andando a cavalo muito tempo e acha um riacho, uma vertente ali, não é? E a gente esporeia o cavalo para ele beber água, ele logo que chega na água, que ele entra na água, que ele molha os cascos, ele já abaixa para beber. E a gente, sem saber, ainda esporeia o animal para ele ir mais no fundo, beber uma água mais fresca, porque a gente sabe que a água bem na beirinha é morna, mas a água mais lá no fundo, por ter correnteza, é uma água mais fria. Mas o cavalo insiste para beber ali no baixinho. Aí o professor nos disse que o animal, quando está com sede, ele bebe água morna. Claro que o animal não sabe por quê, está no instinto, está na natureza do animal beber aquela água morna. Mas aí ele nos explicou que o animal bebendo a água morna, a água já está mais próxima da temperatura do corpo do animal. A temperatura do corpo de um cavalo é mais ou menos a mesma nossa, 36 nessa volta. 36 e uns quebrados. E o ser humano aí é 36,5 de média, né? E aí a mesma coisa para nós, gente. Nosso organismo só vai absorver a água que a gente beber quando a temperatura da água, quando o nosso corpo aquecer essa água até a temperatura de 36, 36,5, que é a temperatura do nosso corpo. Então, se a gente está com sede, a gente vai lá na geladeira e toma uma água gelada, aquilo é bom momentaneamente para a gente que está com a boca ressequida, está com a boca quente, né, a garganta ressequida, aquilo ali parece que desce que é uma beleza, uma aguinha gelada. Mas aquela água só vai ser aproveitada depois que o nosso organismo aquecer aquela água, não é, sei lá, de 10, 15 graus que está na geladeira,
até os 36, até lá aquela água está parada no nosso estômago. E dali a pouco a gente já está com sede, quer beber mais água. Mas a gente não aproveitou nada ainda da água anterior que bebeu. Por quê? Porque ela ainda não está à temperatura do corpo. E o chimarrão, os médicos dizem, né, por questão de segurança, a gente tem que beber uma água aí na faixa de 60, 70 graus, não é? Eu vou lá nos 70, 75, eu acho. Eu nunca botei um termômetro para ver, né? Mas é uma água que em seguidinha é muito mais fácil a temperatura dela baixar dentro do nosso corpo do que a gente tomar uma água gelada e esperar que ela esquente, para depois o nosso organismo aproveitar. Então, não é simplesmente um hábito que o gaúcho tem de tomar um chimarrão de tarde. Pode estar o calor que tiver e a gente está tomando mate, né? Tem a sua explicação científica por trás, tem a sua ciência por trás, né? Então tá aí, para quem não sabia, a ideia é essa. Então nós podemos tomar bastante água, não é? Na forma de chimarrão, e depois a gente sai a trabalhar, a gente pode andar com a boca ressequida e coisa e tal, mas o nosso corpo está bem nutrido de água, porque ele está aproveitando toda aquela água que a gente ingeriu antes, já na forma, né, de uma temperatura bem mais adequada para nós. A ideia mais ou menos hoje era essa, gente. Mostrar para vocês, não é? Contar para vocês essa história da água. Então o dia que vocês tiverem que trabalhar debaixo do solaço e não tem como levar água, uma garrafa térmica, por exemplo, uma água bem gelada, tem gente que não sabe, né? Garrafa térmica não só conserva coisa quente. Se tu colocar uma coisa gelada ali, uma Coca-Cola gelada, ela vai conservar gelada também, se a garrafa for de boa qualidade. E se não tem como te levar uma garrafa, então, gente, a ideia é tomar chimarrão antes de sair, né? Não vão se aventurar a beber uma água do campo. Até lembrei de uma outra coisa agora também, né? Eu disse para vocês, bebi aquela água que devia estar estragada, devia estar ruim por ter um boi morto lá, uns 100, 200, 300 metros acima, e não me fez mal, né? Eu dei muita sorte. Mas eu lembrava agora que eu trabalhei numa outra fazenda, essa em Júlio de Castilhos, em que eu e mais uns peão estavam voltando da lida, inclusive uns peão da fazenda vizinha que estava nos ajudando ali numa lida de gado. Já estava voltando perto do meio-dia, eu estava louco de sede e tinha uma vertente, gente. Ou seja, já tinha água saindo das pedras ali, né? E eu com sede, aquela água eu sabia que era fresquinha, gostosa, porque a água que vem do fundo da terra é uma água boa de se beber, cara. Ela é fresquinha, cara. E eu apiei para tomar aquela água. E os companheiros disseram para mim não tomar aquela água. Não toma essa água. Essa água pode estar ruim. Por quê? Porque essa água, claro, vinha de uma área mais alta. Essa área mais alta era da fazenda do lado. Era da fazenda do lado e se plantava muita soja nessa fazenda. E o que acontece? Onde tu tem uma agricultura, tu tem uso de defensivo agrícola, gente. Quando tu bota veneno, né, remédio, como se costuma chamar muitas vezes, quando se bota veneno nas plantas, quando chove, lava essas plantas, para onde é que vai o veneno? Para o solo, gente. E acaba pegando no lençol freático. Para resumir a história, eu passei mal uns quantos dias, gente, com uma diarreia assim que vocês não fazem ideia, né, do que foi aquilo. Então, uma vez eu dei sorte, na outra eu não dei. Passei maus bocados com aquilo ali, né? Foi debaixo de muito remédio para poder cortar essa diarreia, porque eu estava enfraquecendo, já o corpo estava fraco e o serviço não podia parar, né? Serviço de fazenda, se tu para, o patrão achar outro para trabalhar no teu lugar. Pelo menos era assim antigamente. Tá joia então, pessoal? Encerrar por aqui. Um abraço para vocês.